pessoal, a nossa aula de hoje é para vermos alguns exemplos sobre o cálculo do determinante de uma matriz de ordem 2. Matriz de ordem 2, vocês já sabem que é a matriz que tem duas linhas e duas colunas. Então, como é que vocês vão encontrar o determinante de uma matriz de ordem 2? Você vai prestar atenção na matriz, na diagonal principal e na diagonal secundária. Por quê? Porque para você encontrar o determinante dessa matriz com essa ordem, você vai fazer o produto da diagonal principal. Vejam que essa matriz tem na diagonal principal os elementos 2 e 7. Então, você vai fazer o produto, 2 vezes 7, menos o produto da diagonal secundária. E a diagonal secundária dessa matriz tem como elementos 4 e 5. Então, vai ficar 2 vezes 7 menos 4 vezes 5. 2 vezes 7, 14. 4 vezes 5, 20. Então, 14 menos 20, você vai encontrar menos 6. Então, o determinante dessa matriz é igual a menos 6, ok? Vamos para o segundo exemplo. Eu tenho uma matriz D. Uma matriz D também de ordem 2 por 2, que tem como elementos, na diagonal principal, 1 e menos 8. Então, você vai fazer 1 vezes menos 8, menos os elementos da diagonal secundária, 3 vezes 7. Então, fica 1 vezes menos 8, menos 3 vezes 7, 21. Menos 8 com menos 21, você vai fazer aí o jogo de sinais. Sinais iguais você soma. Então, 8 mais 21 dá 29, e você vai repetir o sinal predominante, que no caso é negativo. Então, vai ficar menos 29. E para finalizar, para vocês fixarem melhor, temos um terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, a gente vai perceber que temos elementos em forma de uma fração. Aí você vai lá relembrar como trabalhar com fração e como realizar operações com frações, certo? Observemos. A matriz E, ela tem na diagonal principal os elementos 1 meio e 9. Então, você vai fazer 1 meio vezes 9, menos os elementos da diagonal secundária, 4 vezes 1 terço. Então, percebam que aqui, nos produtos, nós temos multiplicação de fração. Aí, vamos lá relembrar a multiplicação de fração, que é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. É a multiplicação de fração mais fácil que eu acho, para você poder entender. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, você vai fazer 1 vezes 9, que é 9, e 2 vezes 1, que abaixo do 9 é como se tivesse 1, né? Porque 9 dividido para 1 vai dar igual ao próprio 9. Então, fica 2 vezes 1, 2. 9 meios. Menos 4 vezes 1, 4. E 1 vezes 3, 3. Então, ficou 9 meios menos 4 terços. O que nós temos agora? Acabamos de resolver multiplicação de fração, agora vamos resolver uma subtração de fração. Quem lembra como resolver subtração de fração? Aí nós temos duas opções. Se o denominador for igual, o que você faz? Você repete o denominador e realiza a operação com os numeradores. No caso, se for subtração, subtrai. E se for soma, você vai somar. Como nesse caso é subtração, a gente está observando aqui que são denominadores diferentes. Então, se os denominadores são diferentes, você vai ter que encontrar o MMC desses denominadores, que no caso é 2 e 3. Aí você vai lá relembrar como é que encontra o MMC de dois números diferentes. Bom, 2 e 3. Você vai começar uma decomposição com esses números. Como assim? Você vai dividi-los
de 1 por 1 até chegar no número 1. Por exemplo, eu tenho 2 e 3, então eu vou começar a dividir 2. 2 por 2, porque o 2 só dá para dividir pelo 2 no momento, que dá igual a 1. E 3 por 2 não dá. Então, você vai, repete o 3, e você vai dividir por 3 por ele mesmo, né? Que é o único número que dá para acontecer a divisão no momento. Então, cheguei aqui no número 1, e os números que eu usei para dividir foi 2 e 3. Esses números que você usou para dividir, que no caso foi 2 e 3, você vai multiplicar um pelo outro. 2 vezes 3, 6. Então, se você for conferir de 1 por 1 os múltiplos de 2 e 3, você vai observar que o mínimo múltiplo comum entre eles vai ser 6. Então, o 6, a partir de agora, ele vai ser o denominador dessa fração, tá? Eu tô só relembrando para vocês entenderem o resultado da questão, tá? Então, se o denominador foi 6, você vai voltar aqui para as frações anteriores e vai pegar o novo denominador, vai dividir pelo denominador anterior e vai multiplicar pelo numerador, tá certo? Então, fica 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 9, que é o numerador, 27. Menos 6 dividido por 3, 2. E 2 vezes o numerador, que é 4, 8. Então, vai ficar 27 menos 8 dividido por 6. 27 menos 8 é 19. Então, vai ficar 19 dividido por 6. 19 dividido por 6 não dá para simplificar. É uma fração irredutível. Por quê? Porque não existe um número que possa dividir o 19 e o 6 ao mesmo tempo, né? Ela pode ser expressa em forma de um número decimal, mas para ser simplificada a fração, não dá. Então, o que a gente conclui? Que o determinante dessa matriz é igual a 19 sobre 6, ok?